Saudamos a vocês que nos assistem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também saúdo a igreja, que Deus abençoe a todos. Estou feliz de estar aqui. Para vocês que estão nos assistindo de longe, vou dizer que nós estamos na igreja da cidade de Lorena, São Paulo. A igreja que está aqui é assistida pelo trabalho do pastor Luciano. E estamos tendo o privilégio de rever os nossos irmãos, os quais não víamos há um bom tempo já. Amém, glória a Deus, estou muito contente. E espero que Deus vá cada vez mais instituindo novas igrejas em outros locais, para que muitas pessoas tenham acesso a esta mensagem, a qual nós cremos é verdadeira e há de levar aqueles que a crerem para a vida eterna. Amém. Amém? Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. O título da mensagem de hoje é o seguinte: você conhece a si mesmo? Vou repetir. Você conhece a si mesmo? O Apocalipse, como nós sabemos, é o livro que fala para os últimos dias da história da Terra. E quando ele inicia-se, a primeira das mensagens que Jesus manda por meio do profeta é justamente aquele grupo de mensagens chamado Carta para as 7 Igrejas. E dentre as cartas para as 7 igrejas, a última delas é a carta a Laodiceia. A 7ª carta, que encontra-se a partir de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. No início ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, seja testemunha fiel e verdadeira. É fácil de entender, né? Olha, você promete dizer a verdade, como aquele que vai falar e ele vai falar a verdade. Ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira da criação de Deus. Aqui ele começa a esclarecer um ponto que hoje está sendo relativamente controvertido, que é o seguinte: como é que nós podemos considerar a Jesus? E agora? Jesus se auto-identifica a criação de Deus. Por isso que Jesus é uma criação. Falando de Cristo, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele. Aqui falando de Jesus, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quer dizer que Jesus não é uma criatura, mas sim um coparticipante da criação. Ele esteve atuando junto com o seu Pai na criação do universo e de todos os seres do universo. Agora, irmãos, voltando para Apocalipse 3, versículo 14. Por outro lado, a expressão aqui, ela nos dá a entender claramente também que Jesus não é Deus, nem tampouco pode ser considerado como Deus. Ele mesmo diz: eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou aquele por meio de quem Deus fez todas as coisas. Mas existe alguém que está acima de mim. Jesus disse em João capítulo 16, é bom a gente até ler o texto, né? Para que a gente não se esqueça. João capítulo 14, versículo 28. 14, 28, ele disse: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que ele. Além disso, como é que Jesus mesmo se identificou? Como é que ele deve ser considerado? Deixemos que ele nos ensine. Seria a melhor forma de obtermos a resposta, não é verdade? No mesmo Evangelho de João,
no capítulo 10, a partir do versículo 30, nós lemos o seguinte: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Queriam apedrejar Jesus pelo que ele disse. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas tu te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus. Era uma boa hora, né? Para Jesus falar: vocês têm razão, realmente eu sou Deus. Ou vocês entenderam certo, eu posso ser considerado como Deus. Ele poderia ter dito tudo isso, mas ele não disse. Como ele responde? Verso 34. Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? E aí ele diz: Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque eu disse, né? Sou o quê? O que ele falou? Sou filho de Deus. Então como é que Jesus se autoconsiderava? Filho de Deus. Olha, eu sou filho. Tão simples, né? Simples assim. Outro dia, minha esposa até falava, né, que alguém perguntava: mas Jesus, ele não pode ser Deus no lato sensu e no estrito sensu só o Pai. Gente, esses termos cheios de teologia, né, termo do latim, essas coisas assim, elas vêm para confundir a mente das pessoas. A palavra de Deus é o nosso guia da vida eterna. E ela foi nos dada no nosso idioma para a gente entender ela com clareza, né? Jesus falou o quê? Eu sou filho de Deus. É assim que nós devemos considerá-lo. Ponto. Está escrito. Não vamos nos desviar do que está escrito. E agora, como é que fica a relação dele com seu pai? Só para a gente fechar esse pequeno parênteses na mensagem. Em João, ainda, Evangelho de João, só que no capítulo 20, nós encontramos a conversa de Jesus com Maria. No versículo 16, a Bíblia fala que Jesus disse: Maria. E ela, voltando, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha, Jesus diz que o Pai é o seu Deus. Quem é Jesus hoje então? Jesus é Deus? Deus de Deus. Jesus pode ser considerado como Deus? Não. Quem é ele? O apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. O Verbo se fez carne. Vamos lá para o livro de Hebreus. O apóstolo Paulo escreveu muitos anos depois que Jesus já tinha voltado ao céu, ressuscitado. Hebreus capítulo 2, no versículo 16. O apóstolo Paulo diz: porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. A Bíblia está dizendo que Jesus, quando veio à Terra, ele não se tornou um anjo. Poderia, né? Mas ele se tornou um descendente de Abraão, filho de Maria. Homem, ser humano, com carne de pecado. Versículo 17.
pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quão semelhante ele é a nós? Em tudo. Então, como é que nós devemos considerar a Jesus hoje? Como homem, ser humano, alguém que come frutas lá no céu. Como um de nós, né? Assim como nós comemos também. Ele é um de nós. Né? Um de nós. Por isso que é dito aqui que ele é um de nossos irmãos. E tem um propósito para isso. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Até hoje ele é tocado pelos nossos sentimentos. A mesma empatia que nós temos com os que sofrem, nós falamos aqui agora há pouco, né? Pessoas que vão fazer cirurgia, pessoas que estão em sofrimento, pessoas que precisam de oração. Aquilo que nós sentimos pelas pessoas, mas num grau muito mais profundo, porque Jesus é um ser humano puro em caráter, não é verdade? Jesus sente também. Então Jesus, ele é um ser humano, filho de Deus, sim. Nós adoramos a Jesus? Claro que adoramos, porque Deus ordenou que nós devemos adorar a Jesus. Mas devemos lembrar, Jesus é Filho de Deus. A Bíblia não mente. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está escrito: para nós há um só Deus, o Pai. Um só. E acabou. A Bíblia não fala um no lato sensu, um no estrito sensu. Nada disso, irmãos. Nós não devemos nos deixar embromar pela teologia. A teologia muitas vezes é o que desvia as pessoas do céu. Né? Jesus mesmo não estudou na escola dos rabinos. E por que ele não estudou? Tinha alguma razão. Não é verdade? E aí nós podemos voltar lá para Apocalipse capítulo 3. Não é sem causa, portanto, que Jesus, ao se dirigir para a sua igreja nos últimos dias, ele fala: eu sou o princípio da criação de Deus. Uma coisa ele quer deixar claro: ele não é Deus. E já disse isso várias vezes. Graças a Deus, porque Jesus não é Deus. Porque se ele fosse Deus, não poderia ter morrido por nós. A Bíblia diz que Deus não morre. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Agora, tendo esclarecido isso, ele vem para nós. Aqueles que já creem da forma correta em relação a Jesus. E aí ele vai falar com respeito à nossa experiência prática. Porque uma coisa, ontem eu até conversava, né, com o irmão, a gente vinha no carro tratando, e falamos assim: olha, Deus trabalha conosco em fases. A primeira fase é acertar a nossa crença doutrinária. Então a primeira coisa é tirar o engano da nossa boca. Só que o povo que será arrebatado, ele terá duas características, segundo a Bíblia fala em Apocalipse 14. Uma é: não tem engano na sua boca, mas a outra é: não tem mácula, não tem nenhum defeito de caráter. Deus vai fazer um trabalho de purificação. E nesse trabalho de purificação, ele vai mexer com a nossa estrutura, literalmente. E muitas vezes. Por isso, irmãos, que a gente se vê... É uma lapidação, é um processo, né? Por isso que muitas vezes a gente se vê abalado pelas circunstâncias, pelas situações. Deus tem um propósito nisso aí. Às vezes, Deus pode, em alguns aspectos do nosso caráter, só nos falar, a gente já ouve e tudo bem. Mas tem outros aspectos que Deus sabe que são mais difíceis de serem trabalhados. E aí, só por meio das situações difíceis, das experiências amargas. O próprio Jesus padeceu para ser aperfeiçoado. Em Hebreus capítulo 5 fala, né, que Jesus, ele com medo da morte, orou aquele que o podia livrar e foi ouvido naquilo que ele temia. Então ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Abram lá em Hebreus capítulo 5, vamos ver isso aí. Versículo 8. Hebreus 5, versículos 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido
quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, né, irmãos, a gente vem para a igreja, às vezes o coração... Ele, coitado, não sofria nada. Não sofria nada, a gente vem aqui, às vezes o coração opresso, né? Coisas que estão nos incomodando por dentro, né? E a gente faz aqui, até foi colocado, olha, aqui pedidos que a gente não quer que outros saibam, então coisas que estão aqui dentro, né? Algumas outras coisas que a gente externa. E aí a gente, às vezes, até se pergunta, né, com Deus, mas por quê? Bom, Deus tem uma razão. A razão é nos aperfeiçoar. Só que nesta obra, ele também nos dá uma mensagem, que está lá em Apocalipse 3. Versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és. Aí ele continua. Irmãos, esta mensagem também foi dada para a última igreja, nos últimos dias, e se ela foi dada por um propósito especial, não é verdade? Qual é o propósito? Irmãos, o ser humano, ele tem uma natureza terrível. Qualquer coisa que ele acha que sabe, ele já começa a se inchar. Não é assim? Né? Ele já dá aquela respirada assim, olha para o lado, assim, meio para baixo, né? Como dizer assim, opa, ó, dei uma olhada que eu, nesse aspecto aqui, sou o melhor, viu? Né? Isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu sei. E às vezes, a coisa é tão sutil que a gente nem chega a perceber. Em geral, os outros percebem antes da gente, não é verdade? Pode notar. Porque o ser humano não conhece a si mesmo. Na Bíblia está escrito assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então muitas vezes, né, a gente nega de pé junto que é assim. E as pessoas estão olhando de fora, né, às vezes não falam nada para não chatear a gente. Mas olhando para assim, eu estou vendo ele é isso escrito. Só ele que não vê. Né? Então assim, isso acontece. E Deus, por meio de Jesus, está querendo falar isso para nós, falando assim, filhos, olha, vocês têm que tomar um cuidado. Porque vocês passaram uma grande luta até aqui. É verdade. Vocês conheceram uma doutrina verdadeira. Uma doutrina correta. Uma doutrina que quase ninguém no planeta Terra possui. Não é verdade? Irmãos, quantas pessoas nós podemos encontrar na rua e dizer, ô irmão, que bênção, né? Nós temos a mesma crença. Quantas? Quase ninguém. Nos últimos dias haverão, no final mesmo, lá quando estivermos no período da grande tribulação, haverão só 144 mil pessoas em todo o globo da Terra. É muito pouca gente, irmãos. Nós estamos falando de mais de 7 bilhões de pessoas. Pensa. Então vamos fazer, se a gente fosse fazer aqui um percentual, né? 7 bilhões, 10% daria 700 milhões. 1% daria 7 milhões. 0,1%, 700 mil. Então, irmãos, 144 mil, hoje já seria 0,0, talvez 5%. Olha, entende? Irmãos, é muito pouca gente. E aí, o inimigo que não é bobo, o diabo que não dorme, né? O que ele está pronto para dizer para nós? Claro que ele não vai chegar e começar a sussurrar, porque também a gente aprendeu que orgulho não é uma coisa boa, né? Mas ele começa a fazer de outra forma. De repente ele manda o irmão na sua inocência até fala, ô irmão, você é abençoado mesmo, né? Que bom que você está aqui, ainda bem que você está aqui para nos ajudar, que você sabe, que não sei o que e tal, né? E aí no começo pode ser que a gente, né? Ah não, e tal. Mas o diabo não desiste. O diabo nunca desiste. Ele está sempre trabalhando. E se ele puder, ele vai tentar nos ganhar. Vai tentar nos derrubar. Por isso que Jesus fala, olha filho, dá uma olhada, você diz, rico sou, estou enriquecido, mas não sabes. A ideia é, não nos conhecemos a nós mesmos. Um exemplo clássico disso, que nós todos conhecemos, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13. É até interessante, né, porque a Bíblia fala que o apóstolo João, ele era um companheiro de Pedro. Os dois fizeram alguns trabalhos juntos, né?
Só que João, acredita-se, era o mais novo dos discípulos. E Pedro já era mais assim, líder, né? Já era aquela pessoa expansiva, para frente, né? Que falava, fazia as coisas acontecerem e tal. E João, talvez por ser mais novo, parece ser um pouco mais observador. E aí ele é que relata o problema de Pedro. João 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus estava se encaminhando para a injustiça. Ele ia ser injustiçado no julgamento e depois ele ia ser crucificado. Uma experiência muito amarga. As pessoas iam envergonhar a Jesus de todas as maneiras. E Jesus disse para Pedro: para onde eu estou indo, você agora não pode ir, mas depois você vai me seguir. As palavras de Jesus tinham um sentido muito profundo. Porque quem conhece a história sabe que no final da vida de Pedro, segundo conta, Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo. Pedro seguiu a Jesus no final da sua vida. No final da sua vida ele estava realmente pronto, mas naquele momento Pedro não estava pronto. Jesus conhecia o seu coração. Então Jesus falou: olha, você não pode agora me seguir, mas depois você me seguirá. Só que Pedro, não conhecendo a si mesmo, o que ele diz? Por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Irmãos, ele era sincero ou não? Claro que ele era sincero. E Pedro acreditava que ele era sincero? Também. Os discípulos acreditavam que Pedro era sincero? Acreditavam, todo mundo. E estava todo mundo certo. Só que tinha um detalhe. Pedro não se conhecia 100%, igual Jesus conhecia a ele. E aí residia o problema. Então Jesus lhe disse, no verso 38, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Irmãos, quando Deus me tocou até de falar dessa palavra, né, eu procurei assim na mente me lembrar de outras histórias semelhantes a isso, mas eu confesso a vocês que até nem me vieram outras histórias. Falei, que interessante, né? Mas Deus não deixou de narrar. Ou seja, isso aqui tem a sua importância. Nós temos que nos autoavaliar sempre, mas até mais do que isso, fazer aquela oração do salmista. A oração do salmista era assim: sonda-me, Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Conhece o meu coração, guia-me pelo caminho reto. Ou seja, Senhor, essa tarefa de saber quem eu realmente sou, eu entrego ela para Ti. Que o Senhor possa operar e o Senhor possa me revelar quem eu realmente sou, como o Senhor me enxerga, para que daí eu esteja tranquilo e eu consiga descansar em Ti. Guia-me o Senhor pelo caminho reto. Ou seja, eu tenho o desejo de chegar até o final. Eu tenho o desejo de ser firme. Eu tenho o desejo de ser reto, ser justo, ser correto. Mas, Senhor, eu não sei exatamente o que está dentro de mim. E eu não sei como eu vou reagir diante das circunstâncias. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes tem dia que a gente pode achar que está tão bem e a gente pode descobrir como nós estamos numa fechada no trânsito, por exemplo. Não é verdade? Você parece que está ali todo, né, o senhor de si, tranquilo, seguro. De repente alguém te fecha e solta o verbo. E aí o índio... Aí que vê que não mudou nada, né? O índio sobe, a boca abre e depois é que você se lembra que era cristão. Né? Pode acontecer. Não pode? É um exemplo hipotético. Mas tem tantos outros, irmãos. Nós não sabemos o que nos aguarda daqui a 24 horas. Às vezes nós estamos andando, alguém liga, olha, tua mãe faleceu. Né? Teu pai está com câncer. A gente não sabe. Não é assim? E aí, às vezes, né? Estava tão firme, né, já? Todo filme desmorona.
Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos revele a nós, todos os dias, quem nós somos. E que Ele possa nos guiar e nos dirigir pelo caminho reto. Amém. Porque pode ser que nós nademos muito, mas não quer dizer por isso que nós não corramos o risco de morrer antes de chegar na praia. Ou morrer na praia, como diz o provérbio, né? Sabe, irmãos, quando é que a vitória está garantida? Quando os 2 pés passaram a linha de chegada. Nossa vitória está garantida mesmo. E eu tenho certeza de que minha fé foi totalmente suficiente o dia em que meus 2 pés estiverem lá dentro do céu. Aí não tem mais errada. Ali, acabou. Né? Acabou para o diabo, já venci. Então, meus queridos irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Porque nós estamos diante de uma luta. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Nossa luta é contra os principados, as potestades. O príncipe das trevas não dorme. E nós temos que nos cuidar até o último momento. Somente a gente que já está há algum tempo, né? E eu me lembro. Eu me lembro de uma coisa. Vou citar aqui, não vou citar do que era, mas certa vez jogaram 2 times. Aí, sabe aqueles negócios que a gente sabe, né? 2 jogos, né? Aqui e lá. E aí, dependendo do resultado dos 2 jogos, um avança e o outro fica, né? E aí foi o primeiro jogo. E no primeiro jogo, o primeiro time venceu. E ele venceu o outro time. E quando acabou o jogo, eles ficaram fazendo a dancinha, assim, tipo dando tchau, né? Tipo assim, ó, ganhamos do outro time, né? Irmãos, acredito eu que o técnico aquela semana botou aquele VT diante dos jogadores que perderam o primeiro jogo, né? Acho que todo dia eles assistiram aquele ali. Só para eles ficarem com o brilho mesmo, né? Ali. Irmãos, aí eles tinham perdido de 2-0. Aí foi para outro jogo. Começou outro jogo. Aí 1 gol contra eles. Já estava 1-0. Eles tinham que fazer 4. Pois os homens viraram umas máquinas, por assim dizer, fizeram 4. E aí quando acabou o jogo, eles que fizeram a dancinha e deram tchau para os outros, né? Então, irmãos, tem uma lição a ser aprendida aí, não tem? A lição é: não conte com a vitória antes de você ganhar a vitória. Se a nossa luta é contra os principados e potestades, nós vamos cantar a vitória o dia que nós botarmos o pé no céu. Lá nós podemos dizer: não, agora eu venci. Né? Agora sim. Né? Eu fui suficiente, minha fé foi suficiente. Até lá, eu tenho risco, eu corro riscos. Né? E eu preciso estar vigiando e orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí, nós temos um conselho de Jesus. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. E depois ele diz: e colírio, para que unja os olhos e vejas. Colírio é para eu ver quem eu sou. Mas, se você notar, o colírio não é o primeiro dos remédios que ele recomenda para nós. O primeiro é o ouro provado no fogo. O que é o ouro? Vamos abrir na carta a Pedro, para a gente ver? Ouro provado no fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Desde o 5, que fica mais fácil para todos entenderem. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo,
se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o ouro é a fé. Por que o primeiro remédio que Deus nos oferece é o ouro? Será que nós não temos fé? Não. Se nós chegamos até aqui, é porque tivemos alguma fé. Não é verdade? Porque se não tivéssemos fé, não teríamos chegado aqui. O justo viverá pela fé. E se nós andamos na justiça até aqui, é porque houve alguma fé. Então fé existe. Deus não está dizendo, você não tem fé. Existe alguma fé. Agora, quer dizer que a nossa fé já é suficiente para enfrentar a crise da besta? Se fosse, a crise já estava aí. Não é verdade? Se Deus ainda não permitiu que a crise viesse, é porque Ele sabe que o seu povo precisa crescer na fé. Quantos não se lembram, né, aquela visão, aquela história, onde as pessoas tinham umas cordas que vinham de cima e elas estavam subindo uma montanha, né? E elas tinham que se arrastar aqui, o caminho ia ficando cada vez mais estreito, e as cordas iam aumentando na medida que elas iam avançando no caminho. As cordas foram aumentando até que ficassem do tamanho das pessoas. E as cordas representam a fé. Na medida em que nós vamos enfrentando as situações e vamos vencendo, a nossa fé vai crescendo, até ficar do tamanho que precisa. Então, meus irmãos, Deus está dizendo para nós, olha filho, você chegou até aqui, amém? Só que ainda tem trecho para frente. Outro dia eu dizia para minha esposa, né, falei, linda, nós temos que pensar como maratonista, né? A gente tem guardando um gás, né, para dar conta de chegar até o final. Né? Porque senão no meio do caminho... Fica equilibrando, porque senão chega no final, não dá conta, né? Então eu falei, não vamos murmurar, não vamos ficar reclamando de nada, né? Vamos embora, né? Vamos deixar tudo na mão de Deus, vamos orar, vamos ler, vamos atender irmãos e continuar. Porque em tudo isso, Deus vai nos abençoando com uma maior medida de fé. E nós precisamos a cada dia crescer. E depois... Fácil? Gente, se fosse fácil para Jesus tinha sido. Não é verdade? Mas Jesus teve que carregar a cruz. E aí depois nós temos que vestir a veste. Que ele falou, né? E você tem que comprar o ouro e você tem que comprar a veste. Irmãos, aqui tem um grande engano que o inimigo tenta colocar sobre a mente das pessoas, né? Que é assim, olha, a veste de Cristo, Ele deu para você. Então você já está justificado e agora você pode ficar tranquilo, a salvação é tua. Se você não anda assim de acordo com a vontade de Deus, não é problema, né? Deus sabe disso aí. Será que as coisas são assim mesmo? É assim que muitos caem, né? Assim é que muitos caem. Muitos acreditam. Né? Só que o que as pessoas não entendem é o que significa a veste. A Bíblia fala o que a veste significa. Abram lá em Isaías, capítulo 30, versículo número 1. Isaías 30, versículo número 1. Ai dos filhos, esperar todos abrirem, né? Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado ao pecado. Deus fala de uma cobertura aqui. Deus fala de uma veste, uma vestimenta, mas essa vestimenta é do quê? É do seu espírito. Quem tem o Espírito de Deus, o que acontece na vida dele? O que acontece? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 3. A vestimenta é a vestimenta do O que a gente viu ali? Do Espírito. Eu tenho que me cobrir com o Espírito de Deus. Essa é a justiça de Cristo. Versículo 5, João capítulo 3.
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando eu recebo o Espírito de Deus, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Quem fumava não fuma mais. Quem bebia não bebe mais. Quem mentia não mente mais. Quem era avarento deixa de ser avarento. Quem fazia negócio desonesto deixa de fazer negócio desonesto. É uma nova criatura. A vestimenta de Cristo que cobre o verdadeiro cristão é a vestimenta do Espírito Santo. É a vestimenta que muda o coração. Meus queridos irmãos, ninguém que tem pecado acariciado está vestido com essa vestimenta. Porque quando essa vestimenta é colocada, ela já vem limpando. É uma vestimenta autolimpante. Né? O Espírito de Deus é um Espírito purificador. É um Espírito que lava. É o que a Bíblia diz. Ele é como a água que vai nos lavando por dentro. Vamos abrir lá em Tito. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas, quando, Tito 3, Tito é antes de Hebreus. Então vamos lá. Depois de Timóteo, daí vem Tito. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. É antes de Hebreus, irmã? É um pouquinho antes. Ali. Um pouquinho antes. Antes de Filemão. Antes de Filemão também. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uma lavagem. Lavagem, você lembra do quê? Máquina de lavar roupa. A roupa está suja, você joga lá, a máquina vai, a água trabalha ali na roupa. E aí o barro sai, a sujeira sai, não é assim? Então, quando eu recebo o Espírito Santo no meu coração, o que acontece com o meu coração, meus irmãos? Ele é limpo. O que acontece com a minha mente? A minha mente é renovada, é limpa. Então, não existe essa história de que, sabe o que é? Eu sou tão fraco, né? Que assim, eu já estou ouvindo há 10 anos essa mensagem e eu não consigo, né, deixar o pecado. Irmãos, seria mais coerente com Deus dizer o seguinte: olha, Deus ofereceu, mas é que até hoje eu não tive aquela boa vontade assim de me apoderar do poder de Deus para vencer. Não é verdade? Ou será que Deus é tão fraquinho que em 10 anos Ele não foi capaz de me dar o poder suficiente para eu vencer? A gente serve um Deus vivo, né? Nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Né? Outra desculpa também, né, daquela pessoa que não faz a vontade do Senhor. Olha, sabe o que é? Eu até sei que isso aí é certo, mas o problema é que a minha fé é fraca. Fé é fraca. A própria Então, pessoa Deus, já está... né, Deus, assim, ele considerou aquela pessoa como uma pessoa assim, de segunda categoria, né? Porque na Bíblia ele só fala de fé eficaz, né? Que ele deu para Paulo, para Pedro, as pessoas venceram e tal. Aí para aquela pessoa ele deu uma fé fraquinha, assim, coitada, né? Será que foi isso? Claro que não, né, irmãos? Ou Deus deu a fé, ou a pessoa não quis a fé. Não aceitou. Não aceitou, porque a fé é um dom de Deus, né? Efésios 2, verso 8. A fé é um dom de Deus. Então, ou eu aceitei o dom, ou eu rejeitei o dom. Só que o problema é que o homem é bom de lábia. O homem é bom de dar desculpa. Não é assim?
Então, em vez de ele falar, não, o problema sou eu mesmo, eu que sou rebelde, né? Eu que sou sem vergonha, desculpa o termo, né? Eu que não obedeci. É que nem Adão, né? Não quero seguir, né? É um coração sincero, né? Esse seria o sincero, né? Falando, ó, eu já ouvi gente falando assim, não, irmão, é o seguinte, ó, eu conheço a palavra, mas é que eu estou desviado, orem por mim, tá? Poxa, melhor assim, amém? Pessoa humilde, né? Reconhece. Agora, reconhece. Agora, fazer que nem Adão. Adão, por que você está nu? Ah, não, é que a mulher que o senhor me deu aí, sabe, ela criou um baita de um problema, o senhor não sabe, mas ela trouxe uma fruta aqui para mim, né, e eu comi. Comeu porque quiser. Ah, aí que tá, né? né? Comeu por quê? Porque quis. O pecado sempre é uma decisão nossa. Ele não comeu forçado, né? Comeu. A veste da justiça de Cristo, meus queridos irmãos, é a veste do Espírito Santo de Deus. Quem recebeu, a prova é que a sua vida mudou. Se a sua vida não mudou, está aí a prova de que ele não recebeu. Pode falar o que for, porque o homem pode ser bom de lábia, mas o homem não engana a Deus. Sim? Tiago, e quando uma pessoa demora para cair a ficha, para aceitar essas coisas, às vezes não aceita assim de imediato, já tem que trabalhar muito com ela. Foi colocado assim, né? Quando uma pessoa demora para aceitar, às vezes não caiu a ficha, não entendeu. Irmãos, nós vamos ser julgados pela luz que nós tivemos acesso e chegou ao nosso entendimento, né? Se eu não entendi uma luz, Deus não vai me julgar por aquilo que eu não entendi. Agora, Deus, sim, vai esperar um retorno daquilo que eu entendi, sim. Por mais que eu diga para os outros, não está muito claro, não. Isso aí a gente tem que ver outro dia, viu? Mas no fundo eu já entendi bem direitinho. Às vezes não né? quer aceitar, né? Então assim, Deus sabe. Eu não sei, eu não sou juiz, certo? Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, sabe, meus queridos irmãos, essa palavra, em primeiro lugar, devemos aplicar para nós mesmos, né? Puxa, eu tenho a justiça imputada de Cristo? Posso olhar. Quais são as minhas obras hoje? Será que eu estou andando em harmonia com a vontade do Senhor? Né? As minhas obras correspondem àquilo que eu já aprendi? Se sim, amém, tem um testemunho. Agora, se não, tem alguma coisa errada, vou buscar de Deus. Né? Agora, por outro lado, né? Eu estou olhando aqui, não, Deus já falou várias coisas, mas eu fiz ouvido moco. É porque quando a minha mulher fala, eu não gosto de escutar nem de dar o braço a torcer. Né? É porque quando eu escuto outra coisa lá dos outros, eu até sei que está certo, mas no fundo, eu prefiro não falar nada para não passar por aquela pessoa que estava errada. Pode acontecer, não é? E tem cada armadilha que a gente é pego, que a gente nem faz ideia. Pode acontecer. E todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Ah não, eu já preguei isso, como é que eu vou voltar atrás e falar que eu errei? Irmãos, erros podem acontecer. Outro dia a pessoa veio falar comigo, né? Ô pastor Jairo, você pregou um negócio assim, e tal coisa assim, assado está acontecendo, o que você acha? Eu falei, irmão, eu vou esperar para ver o tempo passar, mas uma coisa eu já posso te adiantar, eu sou um homem, né? Se houver acerto, glória a Deus, se houver erro, fui eu mesmo. Se houver erro, eu que errei, gente, não é verdade? Ué, Deus vai errar? Deus não erra, né? Então quem pode errar é o homem. Né? Então, sabe, meus queridos irmãos, humildade é uma coisa que vai acompanhar sempre a vida cristã. Né? Não devemos afastá-la das nossas vidas. E o Senhor Jesus dá o conselho à igreja nos últimos dias, justamente com o propósito de que ela tenha uma experiência genuína e ela não escorregue nem para a direita, nem para a esquerda. E eu tenho certeza que os irmãos que escutaram aqui já conseguem entender que nós estamos vivenciando problemas semelhantes a esses. Não é verdade, meus irmãos? E se nós estamos vivenciando, é sinal de que Jesus sabia tudo o que ia acontecer desde o princípio. Por que essa carta aqui é bem para a última igreja? Por que não é para a antepenúltima igreja? Não é verdade? Ele sabia que nós íamos enfrentar esse tipo de problema, irmãos. Um dia eu ouvi um irmão falar, né? Pastor, mas o negócio é o seguinte, né? Quando você declara para Deus, isso muda tudo. Eu falei, irmão, tive que falar, né? Irmão, quando você declara, isso não muda nada. Porque a boca do homem não tem poder, em primeiro lugar, né? Segundo, que ela pode falar qualquer coisa. Enganosa. Né? É enganosa. Agora, quando você muda, aí sim. Aí faz toda a diferença.
Porque nós só podemos mudar se Deus atuar na nossa vida, se Jesus estiver nos nossos corações. Então, irmãos, a veste da justiça de Cristo não é uma cobertura que cobre o nosso pecado para Deus nos olhar, todos ímpios e sujos, e falar: ah, eu vejo um justo na minha frente. Deus não é cego. Não é verdade? Justiça imputada, ter a veste, não é Deus declarar você justo. Deus só vai declarar você justo quando você for mesmo. Quando você abrir teu coração. Porque Jesus falou aqui no final da carta, verso 20 de Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Olha só, vamos juntar os conselhos. Jesus falou: eu aconselho que você compre a vestimenta, certo? A vestidura branca. Mas eu estou batendo na porta do teu coração. Então eu pergunto, enquanto a pessoa não deixou Jesus entrar pela porta, ela está com a vestimenta? Não comprou a vestimenta. Ela tem que abrir a porta. Aí quando Jesus entra no coração e muda a vida, aí ela tem a vestimenta. Aí ela ganhou a vestimenta, ganhou o ouro e ganhou o colírio. Ela começa a ver quem ela é mesmo, né? Ela tem o ouro da fé e ela tem a vestimenta. Agora, enquanto Jesus está batendo no coração e ela está se enchendo das suas próprias opiniões, ela não tem a vestimenta. Aí surge o desejo da pessoa querer mudar, né? Exatamente. Meus irmãos, Deus não vai, fazer uma coisa contra a nossa vontade. Isso Ele não vai. Tem que ter a nossa vontade. Nós temos que cooperar com Ele. Quando a gente coopera, a gente fala: em nome de Jesus eu farei. Por mais que seja difícil, não importa a dificuldade, não importa o desafio, eu vou vencer. Aí sim, aí a vitória vem. Porque Deus opera quando o homem coopera. E aí Jesus termina dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero ser aquele que tem ouvidos. Amém. Eu quero ouvir o Senhor. Quero fazer a tua vontade. Quero andar em harmonia com o que o Senhor deseja. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos Amém. Nos colocar de joelhos então e vamos orar. Amém. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos pedir que o Senhor venha ter misericórdia dessa tua pequena igreja. Nós somos, como o Senhor bem disse, aquele bichinho de Jacó, frágeis, mas queremos continuar contigo. Senhor, venha aumentar a nossa fé, venha nos dar força e ânimo para seguir no caminho. Opera para que nós não tenhamos coração duro, mas que nosso coração esteja sempre aberto para a entrada do Senhor Jesus Cristo e os seus conselhos e a sua verdade. Ó Senhor, que o Senhor venha a trabalhar com cada um de nós, ainda que por meio de tribulações, muitas vezes, mas que sejam elas todas para a nossa purificação. Amém. E que nós suportemos, ó Deus. Transforma cada um de nós e converte cada um de nós num membro da tua igreja triunfante e fiel dos últimos dias. Amém. Esteja conosco, continua nos acompanhando nesta caminhada, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Atenção você que nos assiste. Quero deixar aqui um convite para que você continue nos assistindo. Nós temos transmissões terças-feiras, 8 da noite, e sábados, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Feche os teus olhos, vou invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e de ti tenha misericórdia. Amém, Senhor. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.